Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia, Helena Chagas. Estamos aqui ao vivo com Helena e Mário Vitor e Helena, na continuidade do Bom Dia de 9 de maio de 2023, nesta terça-feira. Bom dia, Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor. Prazer estar aqui com você, com a nossa galera que já está dando bom dia e bom Dilma para nós, como sempre. Venham, cheguem, amigos, estamos aqui. Tem tanto assunto para conversar, não é? Eu hoje estou um pouco lenta, talvez, com sinusite, vou sair de férias, então Mário Vitor vai me ajudar hoje, né, a ficar mais esperta, né, Mário Vitor? Olha, não faltam notícias, Helena. Helena, você pega no fogo logo, logo, muito rápido, é muito fácil isso. Basta a gente começar a falar dessa cachaça que é o jornalismo político, que é a análise das situações que vão se criando no nosso país. Hoje não faltam notícias e nós temos uma pauta até carregada. E a Clarice Mia Esperançar já te responde dizendo: nós não morremos de tédio. Mas, Ah, esse é um problema que a gente não tem, né, Mário Vitor? exato. As pessoas nos cumprimentam. E, Mário, você congelou. Aproveito para agradecer aqui, Zé Henrique. Obrigada, Zé Henrique me desejou aqui boas férias. O Beto está me desejando melhoras. Cadê você, Mário Vitor? Voltou. Você deu uma congeladinha, tá? Vocês desapareceram da minha tela aqui e já voltaram todos. Voltou, Eu já voltou. voltei, fui eu que saí. O Beto Silva nos alerta de que congelou, mas já descongelou. Mostra que a situação está quente, porque não congela há muito tempo. É, o seguinte, gente, hoje nós temos uma pauta cheia, e agora, E congelou de novo, Mário Vitor. Você está nos escutando? Bom, pego daí. Uma pauta cheia, minha gente. É tanto assunto que a gente ontem, na hora que discutiu qual que era o tema do programa, o título do programa, nós ficamos em dúvida, não foi, Mário Vitor? olha, nós ficamos em dúvida, nós acabamos optando por esse título que nós temos hoje, que o Lula vai comer pelas beiradas, não é? A questão dos juros no Banco Central, não é? Que foi uma sugestão sua. Começa a comer o mingau do Banco Central pelas beiradas. É, é, então, nós ficamos até em dúvida, porque tem tanto tema, tem a articulação política, tem a questão fundamental das iniciativas tratativas golpistas na antessala do gabinete presidencial do Palácio do Planalto, em dezembro, tem a questão da pesquisa eleitoral em São Paulo, tem toda a questão da Eletrobras, da discussão sobre revisão, né, da privatização da Eletrobras. Acho que eu esqueci algum tema aí importante no meio do caminho. Ah, sim, claro, tem. Os golpistas, os Sim, golpistas. sim. Bom, mas vamos falar então, gente, Bora lá. agradecendo a audiência, a presença, vamos falar então do caso do Banco Central, né? Houve a nomeação, a indicação do número 2 do Banco Central, Gabriel Galípolo, para ocupar uma secretaria vaga, não é uma diretoria vaga o número 2 da Fazenda, indicado para ocupar uma secretaria vaga, uma diretoria vaga no Banco Central, a diretoria de política econômica. Gabriel Galípolo, indicado pelo ministro Fernando Haddad para essa posição, que então tira o seu número 2 e move essa peça para o Banco Central, indicando aí que, paulatinamente, ele pretende exercer, digamos assim, uma influência grande sobre a política econômica do Banco Central. Isso quer dizer, muito importante, a política monetária do Banco Central, a política de juros, de redução da taxa de juros
recordista que nós temos. Então, esse é um movimento que foi feito, ao mesmo tempo ele iluminou para a posição do Gabriel Galípolo, o seu antigo colaborador na Prefeitura de São Paulo, Dario Durigan. Então, são esses os movimentos iniciais que indicam relevância para a questão dos juros, Helena Chagas. Exatamente. O que é Galípolo no Banco Central, não é? Ele, de certa forma, ele agrada, embora setores do mercado tenham ficado escabriados aí, porque mas é o governo interferindo no Banco Central. Gente, não é isso, e é isso porque precisa ser isso, certo? Mas o que é o Galípolo? O Galípolo ele é um economista, ele foi diretor do Banco Fator, quer dizer, ele é uma pessoa com muitas uma familiaridade com esse chamado mercado. Ao mesmo tempo, ele é um economista que ele foi fazendo uma inflexão bastante semelhante à do André Lara Rezende, né? Quando ele se aproximou do PT. Galípolo, hoje, ele é filiado àquela corrente que se chama de nova matriz econômica, ou nova, enfim, que surgiu nos Estados Unidos, da qual o André Lara é adepto, é a corrente que quebrou um pouco a ortodoxia, não é? Da economia. Então, o Lula gosta dele, e dizem que foi o Lula que teria tido a ideia. E também quem gosta dele, o Campos Neto, que chegou a conversar com o Haddad um dia. Segundo o Haddad, o próprio Campos Neto disse: por que vocês não indicam Galípolo? Então, ele é uma pessoa que faz convergência desses dois lados, né? Embora lá uma parte do mercado ache que ele vai interferir no BC, etc. Ele vai interferir no sentido positivo de ter uma pessoa dentro do Copom, não é, do Conselho de Política Monetária, que decide a taxa de juros, com uma visão, né, de que já é o momento de descer a taxa de juros. O problema, o Copom tem 9 integrantes. Você trocando um Galípolo não vai fazer verão. Você trocando mais um, que é o Ailton Aquino, que vai ser o diretor de fiscalização, que é um cargo mais de pessoas da carreira do banco, e é o caso do Aquino, você ter 2 votos lá também não vai fazer verão. Mas é uma maneira de o Galípolo começar a colocar no Copom, dentro do Banco Central, um ponto de vista diferente, de começar no meu ponto de vista, o Galípolo vai começar a arejar a discussão sobre a taxa de juros, sobre a taxa Selic, lá dentro do Banco Central. E isso é muito importante. Por quê? Tem um detalhe aí, né, Mário Vitor e gente? Galípolo está indo como diretor de política monetária nesse momento, ainda vai ser sabatinado pelo Senado, evidentemente, mas ele está indo com a aura de futuro presidente do Banco Central, quando terminar o mandato do Campos Neto no final de 2024. Então, ele está chegando no Banco Central com a bola toda, né? Com essa perspectiva, né, de ser o futuro presidente. E aí, qual que é a jogada do Haddad, a jogada do governo? Ora, vai botar ele lá, e o Galípolo, na diretoria do Banco Central, vai representar o futuro. Campos Neto está representando já o passado. E o que a boa parte dos diretores, dos 6 outros diretores, porque o Aquino provavelmente estará com Galípolo, o que esses outros 6 diretores vão fazer nas reuniões do Copom, na hora que houver possivelmente um embate ali entre a opinião do Galípolo, que vai defender, olha, gente, já dá para dar uma sinalizada e descer um pouquinho os juros, e o Campos Neto que não. Uma parte desses diretores possivelmente migrará para a opinião do futuro presidente do Banco Central. Então, o Copom de 9, que tem decidido manter a taxa por unanimidade, ele pode rachar. Ele pode rachar, pode não ser na primeira nem na segunda reunião, mas vai haver um momento em que o Galípolo poderá levar, não é, a maioria
dos votos desse Copom, no sentido de reduzir a taxa de juros. Então, foi uma jogada extremamente inteligente da parte do Fernando Haddad. Né? Ele abriu mão de ser o número 2, né, do secretário executivo, né, ali, em tese que é o seu braço direito no Ministério da Fazenda, mas ele colocou uma cunha dentro do Banco Central. Você não acha, Mariveto? Sim, é um movimento ousado do ministro Fernando Haddad, que ele quer, de fato, eu tenho a impressão que é uma tabelinha, como você apontou, com o presidente Lula, que participa dessa proposta, patrocina também essa proposta com o Galiel Galípolo. Agora, há versões de que, em mais de um local, dizendo que o Fernando Haddad indica um candidato, Gabriel Galípolo, para a Secretaria de Política Monetária do Banco Central, que é de agrado, que teria sido, inclusive, indicado, sugerido pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, há indicações contraditórias. Então, pode ser mesmo que, de algum jeito, o Campos Neto tenha se agradado com, e não sinta essa ameaça da parte do Gabriel Galípolo. Alguma ponte, Helena, me parece existir entre o ministro Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto. Algum tipo de contato, de negociação, de diálogo permanente, me parece. Nitidamente, houve ali uma divisão de tarefas no governo Lula. O presidente Lula se encarrega, até por inclinações pessoais, de atacar a taxa de juros, ou recordista, e também, às vezes, até fazendo referências pessoais ao presidente do Banco Central. Então, onde estiver, no Brasil, fora do Brasil, ele ataca, e tem que atacar mesmo, essas taxas de juros. Já o ministro Fernando Haddad faz também restrições, defende que ela deveria ser menor, a taxa de juros, mas tem uma atitude mais, digamos assim, neutra, e já mencionou a existência desses contatos e desse diálogo com o Roberto Campos Neto. Então, eu tenho a impressão que pode ser, mas pode não ser. Pode ser também que se estabeleça aí, digamos, uma ponte mais orgânica, da qual haveria uma colaboração entre as duas instâncias, Banco Central e ainda antes da saída do Roberto Campos Neto. Enfim, há um mistério aí. Há um mistério em relação a essa indicação ser contra Roberto Campos Neto ou ser uma espécie de traço de união, de ponte com ele, na minha opinião a respeito disso. Vamos ver como é que a taxa de juros... O que interessa mesmo é a taxa de juros, não interessa se eles estão conversando, se eles se dão bem, se eles se dão mal. Interessa como é que vai destravar a economia do país. A questão é essa. E eu tenho a impressão que, se não houver nenhuma sinalização nesse sentido, de redução da taxa de juros, o próprio presidente Lula vai começar a ficar um pouco impaciente com a gestão dessa questão, seja por quem for, né? Inclusive pelo próprio ministro Haddad, Gabriel Galípolo. Essa questão, o presidente faz absolutamente questão de que a taxa de juros baixe, de que a economia destrave, de que não haja consequências políticas negativas para o governo, inclusive na eleição do ano que vem, em relação a uma estagnação econômica. Então, essa questão. O outro aspecto que eu queria levantar, Helena, é a ideia de que na Fazenda, resta o presidente, o ministro Fernando Haddad poderia indicar um nome de mais peso, eu acho, sabe?
Dario Durigan vem do WhatsApp, vem da gestão anterior do Haddad na Prefeitura de São Paulo, e que está se cercando no Ministério da mesma equipe que ele tinha em São Paulo, Serron, Barreirinhas, agora Durigan. Então, tem uma espécie de visão um pouco restrita, há pouca divergência nessa equipe, há muita gente no Ministério da Fazenda muito ligada ao ministro e muito tradicionalmente subordinada a ele, já de gestões anteriores. Quando eu acho uma certa diversidade, uma certa oposição e um certo brilho maior seria necessário. Brilho que agora, no caso do Gabriel Galípolo, migrou para o Banco Central. Esse desenho administrativo de continuidade da gestão da Haddad na Prefeitura de São Paulo tem seus lados positivos, mas tem também talvez uma excessiva subserviência da equipe em relação ao próprio ministro, que precisa de mais brilho abaixo e de mais divergência também. Helena. Duas coisas. Acho que o Galípolo não é contra o Campos Neto, não. A ida do ele, pessoalmente, ele tem uma relação boa com o Campos Neto. Não é contra, tanto que o Campos Neto chegou a sugerir o nome dele para o Haddad. No entanto, ele é uma cunha ali dentro porque ele é uma pessoa que vai defender a opinião do governo de que os juros estão muito altos e que eles devem ser reduzidos. Então, exata a habilidade, né? A vantagem dessa indicação é essa: colocou uma pessoa que conversa com o Campos Neto e com uma posição diferente da dele nesse momento, né? Essa é a questão. Ele não colocou uma pessoa ostensivamente um inimigo do Campos Neto. Não. Ele colocou uma pessoa que conversa com todo mundo ali e que tem poder de convencimento, inclusive, talvez, junto ao próprio Campos Neto. Né? Talvez ele não precise comer pelas beiradas no sentido de obter os votos do Copom contra o Campos Neto, talvez ele consiga. Né? Inclusive, há tempo se falava assim, quem sabe o Campos Neto, se o Galípolo sempre foi citado para ser o novo presidente do Banco Central. E algum tempo atrás se dizia assim, pode ser que haja um acordo, o Galípolo vai para lá no ano que vem e aí o Campos Neto sai 6 meses antes, não sabemos. O fato é que, no final do ano que vem, além do Campos Neto, mais 2 diretores perdem o mandato. Então, o governo no Copom. Então, o governo Lula, se não tem maioria, ele chega perto disso. Ele terá 4 a 5. Né? Então, fica mais fácil você virar um. Mas o que eu acredito é que, com essa mudança, o próprio Campos Neto vai começar, talvez, a recuar em 1 ou 2 reuniões, embora a ata que saiu hoje fala a mesma coisa, se precisar, nós aumentamos de novo, embora a ata tenha uma referência bastante simpática à redução, ao arcabouço fiscal, que pode reduzir a inflação, etc., eu acredito que o timing dessa própria diretoria de reduzir os juros pode estar chegando e pode coincidir com a ida do Galípolo. Ele vai ter que ser sabatinado pelo Senado ainda, tanto ele quanto o Aquino, então isso pode levar alguns dias. O fato é que, sem confrontar, no sentido assim, de abrir guerra, de mandar para o Senado um pedido de voto de censura, não é, para demitir o presidente do Banco Central, no que ele seria derrotado, não é? O Lula conseguiu mexer com a correlação de forças ali dentro. Achei importante isso. Você fala aí do Haddad. Eu acho que o Haddad ele sai bastante fortalecido desse episódio. Por quê? Porque ele botou o número 2 dele, né? Qual é o simbolismo? O número 2 do Haddad foi para o Banco Central, quer dizer, mostra que ele passa a ter mais influência ali dentro. E você fala na nomeação do Dario, realmente, eu acho que vai dar reação aí pelo fato dele estar vindo da Meta, né? Ele era o diretor de HelpGov do WhatsApp, né?
que é da Meta. Então, pode ser que, nesse momento em que o projeto das fake news está sendo discutido e tem essa guerra toda com as grandes plataformas, big techs, né? Você tem uma pessoa dali pode dar alguma confusão, no sentido de críticas. Mas, antes disso, o Dario trabalhou com o Haddad lá em São Paulo. Então, você tem o outro lado. O fato dele estar levando gente da confiança absoluta dele, né? Dele ter uma equipe lá, ele está com uma equipe que realmente você não tem iluminares, pessoas, grandes nomes de outros setores dentro do Ministério da Fazenda. Você tem pessoas ligadas ao Haddad, mas da confiança absoluta dele. Mas cá comigo, isso aí não é uma informação, é uma dedução, eu penso que o Haddad ele faz isso talvez para se proteger um pouco, porque ele tem várias frentes de briga, de críticas aí, né? Ele enfrenta, por exemplo, uma pancadaria dentro do próprio PT em relação ao arcabouço fiscal dele, né? Ele tem o próprio PT discute ali propor mudanças, né? no projeto. E, por outro lado, ele enfrenta também uma tremenda pancadaria ali pelo lado do Congresso, né, que quer fazer mudanças no sinal inverso do que o PT quer fazer no arcabouço fiscal. Então, me parece que no momento em que ele bota uma equipe totalmente dele, digamos assim, ele tenta se fortalecer nessas brigas todas que ele está enfrentando, inclusive dentro do governo, ele enfrenta brigas entre. Eu vejo aqui a Miriam Goldfeder perguntando: Fernando Haddad não está excessivamente PMDBista, Mário? Olha, eu acho que ele está, se for PMDBista no sentido de conciliador, eu acho que sim. PCDBista, eu acho que sim, mas vamos pensar se não é esse o papel do ministro da Fazenda, de ser aquele ponto meio de equilíbrio em que ele é pressionado pela esquerda e ele é pressionado também pela direita, mas dentro de um cenário em que a direita, centro-direita, controla o Congresso Nacional e que todas as propostas dele vão depender da aprovação do Congresso Nacional. Então, não adianta o Haddad sair muito com um discurso muito à esquerda, adotar as sugestões do PT para botar no arcabouço fiscal, porque o Congresso vai lá e não vai aprovar, vai rejeitar. Então, me parece que o Haddad está ali agindo no pragmatismo que se exige dele e da função dele nesse momento. Não é mais. O interessante é que, até o fim de 2024, o Lula terá indicado toda a diretoria do Banco Central, até o fim do ano que vem. E esse ano, mais 2 diretores. Acho que não. Até o fim de 2025, eu acho. Tem 2, 4 e o resto em 25, né? Até fim de 24, 7 dos 9 diretores serão indicados, 3 deles de uma vez só. É a informação que eu tenho. Eu acho que 3 deles é o Roberto Campos e mais 2, até o fim de 24. Mas eu acho que ainda tem 2, não sei, tem 2. Até o fim do mandato do Lula, ele terá indicado toda a diretoria do Banco Central. Talvez até o fim do mandato, sim. Até 26, sim. Mas eu acho que... E já ao final deste ano, se eu não me engano, Helena, ele terá condições de ter maioria na diretoria. Acho que ao final desse ano ele vai ter 4, Mário Vitor. Acho que 5 dos 4, mas eu acho que isso vai colocar uma pressão grande também sobre essa questão dos juros, não é? O fato é que existe essa, digamos assim, essa inclinação a ter um time o mais autônomo nessa equipe das secretarias do Haddad é o economista Guilherme Melo, jovem, brilhante
e que dá entrevista, fala, tem opiniões próprias, tem uma luz própria desses que sobraram ali. Então, se aguarda, não é, que haja... E, inclusive, consta que o próprio Guilherme Melo é ali um dos preferidos do presidente Lula, né? Que gosta muito dele e gosta desse tipo de atuação que ele tem junto ao próprio Fernando Haddad. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem ali, porque é uma questão, é uma área central, não é? É estranho que o governo, ao mesmo tempo, queira baixar a taxa de juros e o presidente tanto queira isso, e o país continue como uma espécie de mola, né, presa, pressionada, sem capacidade de decolar. O desempenho econômico está um pífio, né? As previsões são de crescimento por volta de 1,5% esse ano, as melhores previsões, 1,8%, e eu não sei até que ponto. O que mais me preocupa, Helena, além dos sacrifícios econômicos, são as consequências políticas que isso acarretará. Para falar de política, para onde a gente vai agora, Helena? Você quer ir para a articulação política? O Pode que te ser, já que a parece? gente já está em governo, né? Vamos falar da articulação política do governo. Tem havido declarações fortes contra uma espécie de ainda atraso da montagem de uma base de articulação estável que dê segurança ao presidente Lula em sua gestão. E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, de alguma maneira responsabilizou o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, mas o que parece é que ainda não há confiança em relação a importantíssimas votações que vêm pela frente, em especial, eu creio, e tem a ver com a questão anterior, a votação do arcabouço fiscal. Há um consenso em relação a essa questão do atraso na articulação política ou não, Helena? O que é a de verdade aí em Brasília? Sim, eu acho que o governo está bastante desarticulado. Agora, a primeira ressalva: o arcabouço fiscal não corre risco de ser rejeitado. Ele pode sofrer mudanças em que vão prevalecer, né, as mudanças patrocinadas pela área mais conservadora, mais do mercado, mais o relator Cláudio Cajado, ele está me parecendo que está ali fazendo um equilíbrio entre o Congresso e o governo. Então, ele vai fazer mudanças, mas não vai fazer mudanças exageradas. Por quê? Porque houve um entendimento muito claro entre Fernando Haddad e Arthur Lira em relação ao arcabouço fiscal. Então, eu acho que isso aí vai, né? O resto é bem diferente. Por quê? Porque você tem, com o Congresso, com o viés que ele tem, de centro-direita, e um governo que tem o viés mais à esquerda, dos governos Lula, esse é o que ele está verbalizando muito mais questões ligadas à esquerda, né? Defendendo questões de um ideário mais à esquerda, à centro-esquerda, ao menos, né? Então, você tem esse choque. Nesse choque, o que passar pelo Congresso, dificilmente o governo vai conseguir aprovar facilmente. Então, o governo Lula vai ter que trabalhar com maiorias fluidas, sempre trabalhadas a cada votação. Não, você não vai ter nunca, no governo Lula, uma maioria estável. Olha, eu tenho essa base sólida e homogênea, e com ela eu tenho X votos para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não. Você tem uma base fluida, diferente em cada caso. Mas, posto isso, eu acho que ele poderia já ter articulado isso e ele não articulou. Por quê? Eu acho que o Lula assumiu com a receita de relação com o Congresso que ele usou lá em 2003 e em 2007, baseada muito também em divisão de espaços em ministérios, em cargos, etc.
nesse momento, 2023, isso não é o que faz mais efeito. Você nomeia um ministro, se ele não fosse um sujeito que é o ó do borogodó lá dentro do partido dele, da bancada dele, você vai agradar alguns poucos e você vai desagradar o resto. Por quê? Porque os partidos hoje são fruto de fusões que a lei obrigou a fazer, não é? Porque senão não consegue alcançar a cláusula de barreira. Você tem menos partidos hoje, o que é uma coisa mais saudável no espectro político, porém você tem muito maior fragmentação em cada partido. Então, tão logo o Lula nomeou, sobretudo, seus 9 ministros, 3 para cada um do MDB, do PSD e do União, vários parlamentares experientes chegaram para mim e disseram: olha, não vai, esses ministros aí não vão controlar Juscelino, Daniela, Valdez, esse povo não controla a bancada. Eles trazem um setor, um pedacinho. O que controla a bancada hoje? O que manda no Congresso hoje? Dinheiro na veia, em doses cavalares. Eles estão viciados nisso. Como? Via emendas parlamentares, tá? Não estou dizendo que emendas, de um modo geral, sejam ruins, sejam maracutaias. Você tem a boa parte das emendas, elas são para quê? Para obras em municípios, sobretudo lá no interior do Brasil, não é? Para serviços em municípios. Eu não estou desfazendo das emendas, mas houve um exagero nas emendas com o orçamento secreto, e o orçamento secreto, sim, ele abria um espaço enorme para maracutaias, para casos de corrupção, porque você não sabia nem quem indicou, quem fez aquela emenda, e se ele não tinha acordo com autoridades locais, com empreiteiras, enfim, você tinha ali uma coisa secreta. Não é mais secreto, é aberto. Mas os deputados estão viciados naquele dinheirinho na veia deles. Então, o que importa hoje, sobretudo para você manter o controle do Congresso, é a emenda. Você tem no meio do caminho um Arthur Lira. Um Arthur Lira que controlava toda essa distribuição. E depois que o Supremo acabou com o orçamento secreto, quem controla é o Executivo, né? É o governo, é o Padilha, é o Rui Costa. Mas o que houve? Houve um atraso, não é? Houve uma lentidão do governo. O governo talvez não tivesse preparado para destinar tantas emendas, tanto dinheiro para tantos parlamentares, e aí eles estão reclamando disso, e o Lira, obviamente, atravessou o caminho, né? No momento em que ele pediu a cabeça do Padilha ali, o problema dele não era o Padilha, o problema dele era recuperar, ao menos em parte, o poder de destinar essas emendas, destinar esse dinheiro. Então, a parte da engrenagem que não está funcionando é essa. Não é à toa que, nos últimos dias, o governo já anunciou que vai não só deslanchar nomeações de segundo escalão, que também são importantes, mas que vai distribuir emendas. Semana passada, eles anunciaram que vão destinar 1 bilhão e 500 milhões e que nos próximos dias vai ter mais 1 bilhão e 500 milhões. No momento, você tem ali um total de 9 bilhões esperando para serem distribuídos. É desse jeito que vai rodar, não é? A roda da articulação política. Agora, um outro dado que dizem, o presidente, nesse momento, nesse governo, ele está muito empenhado numa agenda internacional forte, então não tem tido muito empenho em ficar ouvindo deputado, que realmente é muito chato, né? Você ficar ouvindo deputado, quero isso, quero aquilo. O Lula, nos outros governos dele, ele tinha muita paciência para isso. Nesse, talvez ele não esteja tão paciente mais, ou talvez ele esteja encontrando mais o que fazer nesse momento. Então, mas já disseram, não, o presidente vai receber mais, vai conversar mais. Então, eles estão dando ali um jeito na máquina. O Padilha, como eu já disse várias vezes aqui, é um articulador competente, é um político muito leal ao presidente Lula. O problema não é do Padilha. Se há algum problema dentro do Planalto, poderia ser ali na Casa Civil do Rui Costa, pela demora em aprovar os nomes para o segundo escalão, em distribuir emendas.
Talvez ali não esteja bastante azeitado isso, mas o que está ocorrendo nesse momento é isso. É assim mesmo que funciona. Lamentavelmente, é assim. O problema mais geral é a fraqueza vamos dizer, da base política do governo fiel a ele mesmo, né? Daquela base que ele conseguiu eleger nas eleições, que ele conseguiu trazer da urna para o governo, para a base de sustentação congressual. Esse é o maior problema, isso estabelece uma situação de negociação permanente, de busca permanente de apoio e de negociação com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm outras visões do país, e que tem outras ideias das prioridades nacionais. Isso se junta às dificuldades que existem dentro de todos os partidos, como você mencionou, Helena, no sentido de eles terem uma unidade, de eles terem algum tipo de corpo ideológico, um ideário que os una de maneira consistente. Tudo isso, então, gera um clima de pulverização nas negociações e aí torna-se essa situação de que o governo precisa dos votos, não tem as estruturas não são azeitadas para que as negociações sejam obedecidas de forma vertical e então às vezes, cai para o varejo mais uma vez na negociação com o que algumas pessoas defendem sendo o sindicato dos políticos, não é? Quer dizer, é uma espécie de cesto de oferta e de busca de favores ou de propostas ou de emendas que permitam o desenvolvimento dos mandatos individuais de diversos parlamentares, dezenas e centenas de parlamentares que afluem ou dependem do Palácio do Planalto para ter, digamos assim, funcionando o seu mandato, para fazer funcionar o seu mandato por via das emendas. Então, é isso que parece, segundo as queixas, não vem sendo feito. Essa negociação, esse tipo de... não há, inclusive, uma estrutura, parece, dedicada à coleta dessas demandas dos parlamentares. Não há também um tipo de vocação para isso. Dizem alguns que o ministro Alexandre Padilha mais parece preocupado com sua campanha ao governo de São Paulo, que ele é candidato, do que nesse tipo de, vamos dizer assim, de varejo da política. E que não tem ninguém indicado para isso na estrutura dele. São coisas que eu ouço ouvir, mas é preciso, claro, obviamente, checar a consistência dessas impressões que me são passadas de dentro da estrutura do governo e dentro da estrutura do PT. Há muito fogo amigo, como nós sabemos muito bem, e é preciso verificar essas versões. O fato é que, de diversos lados, aparecem esses questionamentos. Aí há também uma outra questão, que é a proximidade muito grande quase um compadrio entre o ministro Alexandre Padilha e o próprio presidente Lula. Há um nítido vínculo de afeto e de proximidade mesmo pessoal, que se estreitou durante a campanha eleitoral e isso também é um componente a se levar em consideração. Vamos ver como é que o governo opera isso e precisa operar fundamentalmente, inclusive dentro do PT, porque muitas vezes é o próprio PT que dificulta a atividade do ministro, porque as negociações nos estados acabam sendo complicadas porque o PT interfere nelas, e às vezes os acordos parlamentares feitos em Brasília são minados pelo PT nos estados, por interesses legítimos de parlamentares e de estruturas partidárias nas diversas regiões, não é? Mas é preciso alguém que consiga arbitrar esses conflitos no sentido de, enfim, obter os melhores resultados políticos. Vamos lá para o gravíssimo
caso Deixa eu só falar mais uma coisinha sobre esse assunto, porque o Zé Castro e o Gilberto Cruvinel fizeram perguntas aqui. Só queria responder a eles. O Zé Castro pergunta: será que o Congresso não quer ter mais poder do que o Executivo? Não quer que tenha um primeiro-ministro, enfim, mandar mais e o Executivo ficar em segundo ou terceiro plano? Olha, Zé Castro, eu acho até que sim. Sabe por quê? Porque é aquela história do cachimbo faz a boca torta. O Congresso viveu, nos últimos anos, uma situação assim de semipresidencialismo, semiparlamentarismo, provocada por quê? Sobretudo pela omissão de presidentes da República, o Michel, mas, sobretudo, o Bolsonaro. O Michel, ele era um homem do Congresso, então ele se entendeu e deu ali muito poder para o Congresso, porque ele precisou depois que a Câmara não aprovasse o processo contra ele. Então, entregou tudo. O Bolsonaro, por falta de condições, de capacidade para governar, porque ele não tinha nenhuma, e falta de saco para governar, ele largou, e também morria de medo de sofrer impeachment, ele largou na mão do Congresso, né? Ele largou tudo, o governo, ele terceirizou o governo em troca de não ser empichado e de ficar ali fazendo as coisinhas dele que ele queria lá no Planalto, em Alvorada. Então, realmente, o Congresso se habituou com isso a ter muito mais poder do que tinha antes, muito mais poder do que permite, inclusive, a nossa própria ordem constitucional. Embora a gente tenha uma Constituição com tons, né, meio parlamentaristas, que dá muito poder ao Congresso, o Congresso se habituou a ter mais ainda. Por quê? Porque ele botou a mão na grana, porque o orçamento secreto dava muito dinheiro para ele. Então, o Lula assume a presidência da República numa situação muito adversa. Por quê? Porque ele não é um presidente de terceirizar governo. O Lula assumiu para governar, né? Nós votamos nele para isso, né? Então, e agora ele entra numa situação em que ele tem um Congresso superpoderoso e ele vai ter que manejar essa situação. Se ele tivesse sido, como disse Mário Vitor, se ele tivesse eleito uma bancada grande, significativa, ele já conseguiria mudar, não é? Essa forma de relação de cara. Mas não elegeu. Então, ele está na mão de muita gente habituada a ter muito poder dentro do Congresso, sobretudo o Arthur Lira. Então, é por aí, não é, Mário Vitor? Mário Vitor subiu aqui a pergunta do Gilberto Cruvinel. O que você acha, Mário Vitor? O ministro da Casa Civil é mais uma solução ou é um problema, o Rui Costa? Olha, eu acho que há ali também um excesso de demandas que não estão sendo atendidas, que não estão sendo tratadas, que não estão sendo, evidentemente, não estão sendo processadas da maneira adequada. Não sei se é falta de tempo, se é excesso de demandas, se é uma espécie de descoordenação, mas o fato é que há uma intranquilidade em relação a essa montagem. E isso, o que é pior também, né, Helena, é o que isso pressupõe, uma previsão em relação ao que pode acontecer, não é? Já uma negociação que terá que ser, que terá que haver uma espécie de concessão maior do que aquela que haveria em situações mais normais. É aceitável, no início de governo, que as estruturas ainda não estejam azeitadas e montadas. É uma montagem complexa. Há uma parte do Congresso que foi renovada. Agora, e então é normal que isso não seja, digamos, não seja herdado de maneira totalmente incólume, perfeita, acabada. É um processo ainda em desenvolvimento. Então, agora, a responsabilidade da Casa Civil também, eu acho que é compartilhada com a articulação política. Eu tenho a impressão que isso, a Casa Civil tem a missão importantíssima também de, junto aos ministérios, proceder a essa concessão ou
exame das emendas parlamentares que interessam aos diversos deputados e senadores, no sentido de trazê-los para dentro do governo. Esse é o tipo de presidencialismo que nós temos, é um presidencialismo compartilhado, é um presidencialismo mitigado, porque ele depende desse apoio político. Então, essas emendas têm que ser, de alguma maneira, processadas. Talvez elas sejam mais importantes do que o próprio ideário em discussão. Então, eu acho que é compartilhado isso aí. O que é importante é colocar profissionais para resolver esse assunto e trazer essa gente que está perdida. Tem gente, inclusive, do PL, não é? De diversos partidos, inclusive da extrema-direita, disposta a migrar para uma base de apoio informal ao governo, desde que as coisas sejam processadas da maneira mais adequada. Mas vamos falar, então, dessas tratativas de golpe, Helena. De golpe dentro dos auxiliares aí do governo, não é? Do governo Bolsonaro, ao final, no ano de dezembro, no mês de dezembro do ano passado, Elcio Franco e Ailton Barros negociando, conversando em mensagens, preparando um golpe, inclusive com a convocação ou uso de 1.500 militares, soldados, que marchariam sobre Brasília para enfim, dar o golpe. Forças especiais, gente que viria com essa missão de virar a mesa em dezembro. Isso dentro desse inquérito, mensagens que foram reveladas pela CNN ontem, pela Daniela Lima, dentro do inquérito que apura o envolvimento do Major Cid, ajudante de ordens do presidente da República, nos atos golpistas, né, Helena? Exatamente. Nesse caso, né, o contexto geral disso tudo é o que vão avançando cada vez mais as investigações e cada vez mais nós vemos as frentes de investigação serem multiplicadas, né? Quer dizer, você tem várias frentes. A descoberta da falsificação da carteira de vacinação do Bolsonaro e da família dele, do Cid, da família dele, ela abriu uma nova frente que se desmembrou em várias outras, não é? Porque você teve acesso aos celulares, às mensagens celulares, sobretudo do Major Cid, desse Ailton Barros, que era um militar expulso do Exército por um monte de coisa que ele fez, virou um político no Rio de Janeiro, lá de Duque de Caxias, ligado a milícias, assim, pelo menos com uma relação muito boa com essa área das milícias, e que se dizia assim, o melhor amigo do Bolsonaro. Dificilmente será, todo político diz que o fulano é o melhor amigo, mas tem muita foto dele com o Bolsonaro. Bolsonaro dizia que ele era o 01 dos amigos dele, então há uma ligação bastante forte também desse Ailton com o esquema palaciano bolsonarista, né? Então, e você tem, no meio dessa apuração, no que esbarraram? Eles esbarraram em conversas desse Ailton com um outro personagem que apenas agora está entrando na investigação, que é o coronel Elcio Franco. Quem é o coronel Elcio Franco? Ele foi assessor de confiança do Braga Neto na Casa Civil do Bolsonaro, quando o Braga Neto era da Casa Civil, não é? Antes de se colocar o Ciro Nogueira, e depois, o que o Elcio Franco foi fazer? Ele foi ser o número 2, não é? Do Pazuello no Ministério da Saúde, no meio daquelas coisas horrorosas da pandemia. E a gente descobriu, né? A investigação descobriu, e a gente vê agora, mensagens trocadas entre o Elcio Franco, inegavelmente, não é? Um sujeito ali orgânico, né, da turma do Bolsonaro. Acho que nessa altura ele devia estar na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, mas, enfim, de uma repartição pública importante, né, do governo Bolsonaro, trocando mensagens com esse Ailton, com esse elemento altamente suspeito, que é o Ailton, sobre o que isso em dezembro de 2022, depois das eleições, sobre como é que nós vamos fazer, não é? Devia convocar
o general que é comandante do grupamento especial aqui do Exército em Goiânia, acho que aquele em que tentaram nomear o Mauro Cid logo depois, e aí no governo Lula já foi desnomeado, aquilo ali é um grupamento do Exército muito importante, fica aqui em Goiânia. Então, eles falaram assim: não, vamos deslocar esse pessoal, né, que são 1.500 homens, vamos usar esse grupamento, vamos passar por cima do comandante do Exército, que era o general Freire Gomes, naquela época, e aí insinuando que o Freire Gomes não era de nada, porque o Freire Gomes não estava aderindo ao golpe. Ou seja, o que parece, não é? Quando você vê as mensagens, você diz, gente, mas eles são uns trapalhões, é um golpe tabajara. Pode ser, não deu certo, não foi adiante, não é? Não houve concordância dos superiores do Exército, né? A gente sabe, na época a gente apurou várias histórias em que o próprio Bolsonaro tentou convencer os comandantes das 3 forças da época dele, não é, a tomarem medidas antidemocráticas, não é? Tem uma história do avião presidencial em que ele tentou convencer os militares a decretarem algum tipo de medida suspeita, não é, para o dia da eleição, e eles se recusaram a fazer isso, e o alto comando também recusou esse tipo de manobra, mas a gente vê que embaixo deles você tinha ali uma conspiração fervilhante, que, obviamente, abrangeu outros generais, né? Porque você tem aí o general Heleno, que vai precisar depor, não é, em CPI ou na polícia. Eu acredito que nos próximos dias ou semanas a investigação da Polícia Federal vai chegar em elementos mais concretos dessa conversa, dela ter chegado em generais. E aí é o seguinte: quem se posicionou contra o golpe sai bem para a história, quem se posicionou a favor do golpe, não é? Vai se sair mal, vai ser exposto. Eu estou sentindo aqui, a gente sente quando o clima começa a esquentar. Não será surpresa se daqui a alguns dias, talvez ainda nas minhas férias, a gente tenha mais novidades sobre o envolvimento do pessoal muito ligado ao Bolsonaro em tentativas golpistas e, portanto, do próprio presidente, porque a gente sabe, a gente tem versões, né, versões em off, que não são provadas com elementos processuais, mas que o Bolsonaro conversou sobre isso com vários interlocutores. Então, não temos mais só a minuta golpista achada lá no armário do Anderson, não. Agora, nós temos muitos outros elementos nesse sentido, você não acha? Sim. A MF Albuquerque fala, exato, não deu certo, mas foram condutas gravíssimas, gravíssimas. Isso. O Beto Silva fala que há um cheiro de fritura no ar, e a Marisa Reichmeier fala, esse comandante do Exército, Freire Gomes, sabedor de tudo, ficou quietinho? É preciso aí estabelecer, Marisa, qual o grau de conhecimento que o Freire Gomes, então comandante do Exército, tinha a respeito dessas iniciativas. Ao que parece, eu diria, arriscando, Helena, que ele sabia de muita coisa e que sofreu muitas pressões e muitos convites e muitas sugestões. Aí, uma coisa é ele não ter participado, não ter cedido, outra coisa é saber e não tomar providências, não é? Então, tudo isso também, eu creio, que faz parte desse caldeirão que você trouxe para nós, Helena, em relação às questões que podem vir ainda a emergir nessa investigação. O fato é que Ailton Barros e Bolsonaro tiveram um certo destino comum no Exército, né? Ambos foram excluídos da força, não é? Por comportamentos disciplinares inaceitáveis. E são muito bons, quer dizer, companheiros, né? De certa maneira, companheiros, inclusive, de percurso e de tipo de comportamento indisciplinado, radical,
anárquico dentro das Forças Armadas e dentro do Exército. Isso levou a esse tipo de situação comum, não é? Dentro do Exército, eu acho que existem várias camadas, e uma delas é essa dessas camadas desses arruaceiros. Um deles chegou a ser presidente da República, e o outro era amigo do presidente da República. É incrível que nós tenhamos chegado a essa situação. Nós estamos chegando no final, Helena, e a gente tem que falar rapidinho de dois assuntos, mas acho que não vai dar para nós falarmos, porque nós ainda temos que falar ainda da notícia de que você vai entrar de férias e de que quem vem no seu lugar. Quem vem no seu lugar, já tem gente aqui no chat ansiosa para saber o que vai acontecer com essa mudança. Bom, a Helena Chagas sai 2 semanas de férias, é isso, me corrija se eu estiver errado, e no lugar dela, Helene Mário Vitor continua com esse nome, Helene Mário Vitor para sempre, Mário Vitor e Helena para sempre, e mais, a gente vai tirar férias de vez em quando, então seremos substituídos quando cada um tirar férias por outras pessoas, e quem virá nessa quinta-feira é o Florestan Fernandes Júnior, já está acertado com ele, então às 10 horas da manhã dessa próxima quinta-feira, a Helena sai hoje, e ela volta, aí ela vai dizer, ela sai hoje e volta aí daqui a 2 semanas, e nessa quinta-feira, cada quinta-feira haverá um substituto para a Helena, serão 4, terças e quintas-feiras, haverá um substituto para a Helena, 4 no geral, quer dizer, terça e quinta, 4, e cada vez haverá um substituto. E nessa quinta-feira começa esse processo de substituição com o grande Florestan Fernandes Júnior. Helena. Exatamente, gente. Eu peço desculpas, mas eu preciso de férias porque eu estou batendo pino, minha gente. Foi um ano muito difícil, né? Vamos lembrar as eleições, tudo que a gente passou. Então, eu vou tirar, mas são só 15 dias, vão ser 4 programas. Obrigada, Sônia. Vão ser 4 programas. Mário Vitor vai ficar aqui e, enfim, trazer convidados maravilhosos, e ele e os nossos convidados certamente vão fazer show para vocês, tá bom? Eu espero todo mundo aqui, todo mundo vendo Helene Mário Vitor, mesmo aqui quando eu não tiver, e quando eu voltar, no dia 25 de maio, todo mundo aqui para a gente conversar, e aí eu conto como foram as minhas férias para vocês. Tá bom? Muito bem. Helena, muito boas férias, descanse bastante, aproveite, se divirta e volte logo, não demore. A gente vai sentir sua falta aqui também, tá bom? Mas vai tranquila, vai estar tudo bem, como a gente espera. Obrigado às pessoas no chat, está todo mundo aqui dizendo boas férias para você, dizendo para você se divertir, descansar, ter excelentes férias, gente que você cultivou nesse tempo todo pela sua competência e pela sua acuidade nas suas observações. Bom, a gente volta então, não é, Helena? A gente volta quinta-feira, você volta no dia 25 de maio, e fique. Então, tchau, Helena. Bom dia para você, boa viagem. Obrigada, minha galera. Até a volta. Vou morrer de saudades. Muito bom, parceira. Fiquem agora com o Giro das 11, com a Daiane Santos e o Gustavo Conde. Até quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Tudo de bom para vocês. Boa viagem, Helena Chagas. Muito boas férias. Tchau, tchau.